Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, foi um industrial e político brasileiro. Pioneiro da industrialização no Brasil, foi um símbolo dos capitalistas empreendedores brasileiros do século XIX. Foi responsável por grandes obras como o Estaleiro, a Companhia Fluminense de Transporte e a primeira estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis. Investiu como sócio nas ferrovias do Recife e de Salvador, que chegavam até o Rio São Francisco, entre vários outros empreendimentos. Nasceu em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, em 28 de dezembro de 1813, filho do fazendeiro João Evangelista de Ávila e Souza e Maria de Jesus Batista de Carvalho. Ficou órfão de pai aos 8 anos de idade, sendo entregue aos cuidados de um tio, capitão da Marinha Mercante. Entre 1821 e 1823, permaneceu internado em um colégio em São Paulo. Com 11 anos, foi para o Rio de Janeiro, onde se empregou como balconista de uma loja de tecidos. Em 1826, com 13 anos, já é empregado de confiança do português Antônio Pereira de Almeida. Em 1829, passando dificuldades, os bens de Almeida passam para seu maior credor, o inglês Ricardo Caruthers. Irineu passa então a trabalhar como caixeiro da companhia inglesa, especializada em importação e exportação. Em 1836, com 23 anos, dominando o inglês, Irineu Evangelista de Souza torna-se sócio-gerente da empresa Caruthers. Em 1837, seu sócio foi para a Inglaterra, deixando Irineu à frente do negócio. Após 20 anos de trabalho, o jovem havia acumulado uma importante fortuna pessoal. Enquanto prosperava, adquiriu uma chácara no Morro de Santa Teresa. Chamava seus empregados de meus auxiliares. Criou a antipatia de senhores de engenho e também da corte, por dar abrigo a escravos foragidos. Em 1839, vai buscar sua mãe, sua irmã e sua sobrinha Maria Joaquina, com 15 anos, e as três se instalam em sua chácara. Nesse mesmo ano, Irineu vai para a Inglaterra e traz um anel de ouro, que presenteia a sobrinha. Era o pedido de casamento. Casaram-se em 1841 e juntos tiveram 12 filhos, dos quais 10 sobreviveram. Dona Guilhermina, sua irmã e sogra, comandava a casa, agora uma mansão na Rua do Catete. Em 1845, Irineu vende sua parte na Caruthers e adquire uma pequena fundição, situada na Ponta da Areia, em Niterói. Vai buscar recursos na Inglaterra. Estava convencido que o Brasil deveria caminhar para a industrialização. No mesmo ano, constrói um estaleiro da Companhia Ponta da Areia, iniciando a indústria naval brasileira. Logo multiplica por 4 seu patrimônio. Irineu Evangelista de Souza foi pioneiro no campo dos serviços públicos. Em 1852, fundou a Companhia Fluminense de Transportes. Em 1853, criou a Companhia de Navegação a Vapor do Rio Amazonas, obtendo direito à navegação por 30 anos. A Amazônia teve pela primeira vez um transporte regular entre seus pontos mais longínquos. Em 1854, fundou a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro e no dia 30 de abril inaugura 15 quilômetros da primeira estrada de ferro ligando Porto Mauá, na Baía da Guanabara, à encosta da Serra da Estrela. Entre os convidados estava Dom Pedro II, que no mesmo dia concede a Irineu
o título de Barão de Mauá. A locomotiva recebe o nome de Baronesa, em homenagem à sua esposa. Inaugurou, nesse mesmo ano, o trecho inicial da União e Indústria, primeira rodovia pavimentada do país, entre Petrópolis e Juiz de Fora. Em sociedade com capitalistas ingleses e cafeicultores paulistas, o Barão de Mauá participou da construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, atual central do Brasil, da Estrada de Ferro Recife, São Francisco e da Santos Jundiaí. Iniciou a construção do Canal do Mangue, no Rio de Janeiro, e foi o responsável pela instalação dos primeiros cabos telegráficos submarinos, ligando o Brasil à Europa. O Barão de Mauá fundou, no final da década de 1850, o Banco Mauá, MacGregor e Companhia. Em seguida, abriu filiais do banco em várias capitais brasileiras e também nas cidades de Londres, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Ajudou a fundar o segundo Banco do Brasil, pois o primeiro havia falido em 1829. Liberal, abolicionista e contrário à Guerra do Paraguai, o Barão de Mauá forneceu os recursos financeiros necessários para a defesa de Montevidéu quando o governo imperial decidiu intervir nas questões do prata em 1850, tornando-se persona non grata no império. Suas fábricas passaram a ser alvo de sabotagens criminosas e seus negócios foram abalados pela legislação, que sobretaxava as importações de matéria-prima para suas indústrias. Em 1857, seu estaleiro foi criminosamente incendiado. O Barão de Mauá foi deputado pelo Rio Grande do Sul em diversas legislaturas, mas renunciou ao mandato em 1873 para cuidar de seus negócios ameaçados desde a crise bancária de 1864. Apesar de todas as realizações, o Barão de Mauá terminou falindo. Em 1874, Irineu recebe o título de Visconde de Mauá. Em 1875, com o encerramento do Banco Mauá, viu-se obrigado a vender a maioria de suas empresas a capitalistas estrangeiros. Doente, sofrendo com a diabetes, só descansou depois de pagar todas as dívidas, encerrando com nobreza todas as suas atividades, embora sem patrimônio. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, faleceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no dia 21 de outubro de 1889.